Hoje nós vamos ver, então, o balanceamento de equação química e a importância do balanceamento para basicamente respeitar a conservação dos átomos, tá? E aqui a gente vai ver também o método de balanceamento, que é o de tentativa e erro. O que mais importa aqui seria ajustar os coeficientes da equação, que nada mais é do que os números que ficam na frente das fórmulas químicas. Então, os passos são identificar os elementos presentes na equação, comparar a quantidade de átomos de cada elemento dos reagentes e produtos, ajustar os coeficientes para igualar os átomos em ambos os lados e conferir se todos os elementos foram balanceados. Então, vamos ver isso de uma forma prática. Aqui, nós temos os reagentes sempre do lado esquerdo, antes da setinha, e nós vamos ter também os produtos do lado direito, que é após a seta, que é o que vai se formar. Então, quais são os elementos que estão presentes aqui na nossa equação? É o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Do lado de lá também, certo? Então, agora nós vamos verificar quantos carbonos tem na fórmula aqui na parte dos reagentes. Então, a quantidade de carbono seria 1. A quantidade de hidrogênios, a gente vai olhar sempre aqui para o ladinho, tá? Também aqui, ó, que vai ser 4. E a quantidade de oxigênio seria 2. Já nos produtos, nós vamos verificar que de carbono aqui nós temos 1, ó, tá? Quando não tem nada é porque é 1. Oxigênio, se a gente for verificar bem, nós temos ele tanto aqui como aqui. Então, a quantidade de oxigênios que a gente tem aqui na parte dos produtos é 2 mais 1, tá? Que seria 3. E de hidrogênio seria 2. O que a gente pode observar? Que a quantidade de hidrogênios está diferente do lado dos reagentes, é 4, e do lado dos produtos é 2. E de oxigênio, do lado dos reagentes é 2 e do lado dos produtos é 3. Então, a gente tem que ajustar os coeficientes. Quando não tem nada aqui na frente, significa que é 1, tá? Então, em todas as fórmulas, geralmente vai ser 1 na frente antes de você fazer o balanceamento, mas a gente pode modificar esses coeficientes, certo? Então, assim, vamos começar pelo hidrogênio. O que a gente precisa fazer para que esse número aqui mude para 4? A única forma seria multiplicar por 2. E aí, ele vai ficar como 4. Para isso acontecer, a gente muda o coeficiente aqui. Nós colocamos o número 2 bem aqui. Esse número 2 vai multiplicar com esse 2 que tem aqui. E vai ficar 4. E daí vai ficar certo o balanceamento. Vai ficar 4 em reagentes de hidrogênio e 4 de hidrogênio também nos produtos. E para o oxigênio, agora, ele realmente mudou aqui também. Aqui, ele ficou com 2. Esse oxigênio agora virou 2, porque também ele fica 2 vezes 1, tá? Então, aqui eu tenho a quantidade de 2 oxigênios, só que eu também já tinha mais 2 aqui. Então, vai ficar 2 mais 2, que vai dar 4. Ou seja, quando eu coloquei esse número aqui, esse número 2 aqui, eu já consegui ajustar tanto o hidrogênio, como também eu consegui ajustar o oxigênio. Sem querer, eu mexi no outro também, certo? Por conta que essa fórmula aqui é composta, tá? Então, a gente sempre vai sair verificando quanto que tem nos reagentes daquele elemento e quanto que vai ter nos produtos. E daí, a gente vai modificando de acordo com o que a gente tiver ali, tá? Então, vamos resolver alguns exercícios, ó. Primeiro aqui, vamos balancear as equações. Na letra A, é uma fórmula bem tranquila, ó. Carbono mais oxigênio, dando gás carbônico, ó, CO2. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Eu sempre costumo dividir, que eu acho que fica mais fácil, assim, para o aluno entender. Então, eu já sei que é carbono e oxigênio só o que a gente tem.
Beleza. A gente tem um carbono aqui e nós temos 2 oxigênios aqui. A gente tem um carbono aqui e 2 aqui. Opa, mas essa fórmula aqui já está balanceada, então a gente não vai precisar fazer nada nela, certo? Quando já está balanceada, não precisa fazer nada. Os coeficientes dessa equação aqui, se você for ver, é tudo 1, tá? Então, se for perguntado, qual é o coeficiente? É 1, certo? É 1. Só mesmo para colocar ali para o aluno ver que é 1, tá? Quando não aparece. Vamos pegar a letra B. Letra B. Na letra B, ele é H2 mais O2, tá dando H2O. Certo. Então, quais são os elementos que a gente tem aqui? A gente tem hidrogênio e temos também oxigênio, e desse lado também. Então, vamos ver. De hidrogênio aqui nos reagentes, nós temos 2 e de oxigênio também temos 2. E do lado dos produtos, temos 2 aqui e 1. Então, a gente verifica aqui que o oxigênio ele não está balanceado. Isso significa que a gente vai ter que mexer no oxigênio, certo? A gente pode mexer aqui, porque muitas das vezes, ao invés de multiplicar, você também pode multiplicar por uma fração e não só por um número. Se a gente pensar matematicamente, ó, seria até mais fácil, por exemplo, eu colocar, tá? Eu vim aqui e colocar, por exemplo, o número 2, bem aqui. Só que se eu colocar o número 2 aqui, eu vou ter que mudar no hidrogênio e também no oxigênio. A gente pode fazer isso. O que vai acontecer? Se eu colocar 2 aqui, como é um método de tentativa e erro, então vale fazer isso, tá? 2 vezes 2 aqui vai ficar 4. E o oxigênio, que era 1, vai ficar vezes 2, vai ficar 2, certo? Beleza. Só que como eu mudei, né? O oxigênio ficou balanceado e o hidrogênio já desbalanceou. Então, para que esse hidrogênio aqui fique igual a 4, eu teria que multiplicar por 2, né? Então, eu coloco 2 aqui também. Pronto, certo? A gente também poderia fazer essa fórmula de outra maneira. Eu vou escrever aqui, que foi a primeira maneira que eu pensei. Só que fica mais difícil para o aluno pensar nisso por conta da prática, tá? Logo de início, assim. Ó, eu vou colocar de novo, que aqui era 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui era 1, tá? Eu vou colocar uma outra opção aqui. Ó, como eu tinha visto no início, né? O oxigênio que estava desbalanceado. Ao invés de colocar um número aqui, tá? Ao invés de colocar um número ali, para fazer tudo que a gente fez aqui, ó. Primeiro, né? A gente pode mexer aqui na frente do oxigênio. Como? Eu posso transformar esse 2 em 1? Eu consigo, porque ó, se a gente for pensar, se eu fizer 2 vezes 1 meio, eu consigo, como é uma multiplicação, cancelar, né? 2 dividido por 2 dá 1, e daí eu vou ter 1. Então, eu poderia colocar aqui 1 meio. Então, só mesmo para vocês não se assustarem. Professora, pode colocar 1 meio na frente aqui como coeficiente? Pode ser como uma fração coeficiente, não tem problema nenhum. Prof, mas tá errado eu fazer da outra forma? Não tá errado, tá? Mas aqui tu teria que ajustar somente 1, certo? Eu teria que colocar só 1 meio aqui, pronto, terminou. Então, você vai ter que fazer da melhor forma que você achar, certo? Então, vamos pegar agora a B. A B já foi, agora é a C. Vou colocar a C aqui do lado. Ferro mais O2, dando Fe2O3. Tá, então, novamente. Fe e oxigênio, Fe, que é o ferro, e oxigênio.
Aqui eu só tenho 1 e 2, e aqui eu tenho 2 e 3. Então, a gente já observa que os dois, né, não estão balanceados e tá desse jeito aqui. Quando tem um metal, é melhor que a gente comece pelo metal, tá? Se tiver oxigênio e hidrogênio, a gente sempre deixa o carbono, hidrogênio e oxigênio para balancear no final. Então, eu vou balancear o oxigênio no fim, tá? Então, assim, como é um método de tentativa e erro, não tem problema se não conseguir de primeira, certo? Vou afastar para cá. Então, assim, o que eu vou tentar fazer? Já que aqui é 2 desse lado, eu vou colocar um 2 aqui. Com isso, eu teria 2 ferros, tá? Então, aí já iria ficar balanceado. Só que aqui eu tenho 3 oxigênios e desse lado eu tenho 2. Pelo que eu vejo, a única forma que eu tenho de transformar, como esses números aqui, né, 2 e 3, seria transformar para 6, tá? É uma opção. Então, se eu multiplico por 3 aqui dá 6, e se eu multiplico esse daqui por 2 vai dar 6 também. É a única forma que eu vejo que dá pra gente deixar balanceado os dois lados em relação ao oxigênio. Então, assim, eu vou colocar um 3 aqui e vou colocar um 2 aqui. Aí vai ficar balanceado aqui os oxigênios. Só que quando eu faço isso, né, como essa fórmula aqui é composta desse lado, eu também vou estar mexendo com o meu ferro. Então, eu multiplico esse 2 vezes 2 aqui, que eu fiquei com 4 ferro. Então, já não é mais válido eu colocar um 2 aqui, certo? Por isso que é um método de tentativa e erro. Se você não consegue de primeira, depois você muda o coeficiente, tá tudo bem, certo? Então, aqui agora eu já vi que ficou 4. Como é uma fórmula simples aqui, ele sozinho, eu só faço colocar um 4 aqui. E pronto, tá balanceado. Vamos pegar a letra D. Letra D é alumínio mais ácido clorídrico. D aqui. Alumínio mais HCl, dando cloreto de alumínio, AlCl3 mais H2. Pronto. Então, vamos ver. Ó, agora nós temos que elementos? Primeiro, a gente sempre começa colocando aqui os elementos que a gente tem. Então, é o alumínio, o cloro. Opa, vamos fazer a mesma ordem, né? Hidrogênio e cloro. Aqui desse lado eu tenho um alumínio, desse lado eu tenho um também. Hidrogênio eu tenho 1, hidrogênio desse lado eu tenho 2, cloro eu tenho 1 aqui e aqui eu tenho 3. Então, a gente consegue perceber, né, que tá desbalanceado o hidrogênio e o cloro. Então, que nem eu tinha dito para vocês, se tiver carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, deixa para balancear por último. Começa sempre pelo metal ou por um outro elemento químico que não seja esses que eu falei, certo? Então, assim, vamos começar pelo cloro, tá? Aqui o cloro eu já vi que tem 3, né? Então, eu vou tentar e vou colocar um 3 aqui. Quando eu faço isso, né? Aqui fica vezes 3, aqui fica 3. E sem querer eu mexo no hidrogênio também e ele vai acabar ficando 3 aqui, certo? Pronto. Agora, o que está desbalanceado mesmo é o hidrogênio. Então, o que eu vou observar? Desse lado aqui eu tenho 2, tá? Tenho 2. Tem alguma forma que eu possa fazer para que esse hidrogênio vire um 3? Tem. Se eu multiplicar por uma fração, eu não consigo fazer isso daqui virar um 3? Sim. Que daí eu cancelo esses 2 aqui e daí vai ficar 3, ó. Aqui é muito mais questão de lógica, tá? Você vai ter que fazer por tentativa e erro, então vai ter que ir tentando colocar valores ali, números que vá encaixar, certo? Até dar certinho mesmo ali o resultado, certo? Então,
Agora, aqui os coeficientes ficaram tudo ok, tá? Aqui tem mais questões para fazer, então, vou fazer aqui desse lado. Ó, vamos pegar essa primeira aqui desses outros exercícios. AG2, oxigênio, AG mais O2, tá? Então, vamos separar. Aqui eu tenho prata, que é o AG, e o oxigênio, e aqui também. Então, vamos ver se tá balanceado. Aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 1, e aqui tem 2. Então, aqui tá bem mais simples de fazer, porque como aqui, do lado aqui dos produtos, eu tô com... eles estão separados, é bem tranquilo, por exemplo, de acertar aqui o coeficiente da prata, né? Porque eu só faço colocar um número 2 aqui e vou mudar para 2. E é isso. Terminou, tá? Ficou tudo balanceado, tudo certinho. Ah, ainda tem o oxigênio, né? Agora que eu vi. Então, não vai ser só isso, gente. Então, vamos lá, olha só. Aqui tem a G2O, né? A gente vai ter que ajeitar esse coeficiente do oxigênio. Tem alguma forma, por exemplo, de fazer esse oxigênio aqui virar 1? Sim, teria. Se a gente multiplicar por uma fração, por exemplo, ele não vai ficar 1? Sim, né? Então, daí eu não teria que mexer aqui nos reagentes. Porque tu teria até a opção, por exemplo, de pegar aqui e colocar o número 2 aqui na frente. Ah, prof, eu quero botar o número 2 aqui na frente. Coloco o 2 aqui na frente, só queria ter que mudar a prata, né? Queria ficar 4 e teria que mudar ali. Tem várias formas de fazer, gente. Ó, eu vou fazer dessa outra maneira. Com a mesma... São formas de pensar diferentes, tá? E não tem problema. Então, assim, o aluno pega e começa a balancear a equação e balanceia dessa forma aqui, ó. Coloco reescrever aqui. Aí ele pensa assim, já que aqui a prata desse lado é 2, aí eu quero balancear o oxigênio, aí eu vou colocar um 2 aqui. Aí isso aqui automaticamente fica um 4 e aqui fica 2. Aqui que vai acontecer? Aqui eu vou ter que colocar 4, né? Na prata, para poder ficar balanceado. Então, essa forma aqui seria uma outra forma de balancear essa equação.